Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Comigo também tá bem. Vamos fazer a nossa leitura de hoje em Números, capítulos 25, 26 e 27. Vamos começar com Números, capítulo 25. A adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, a sua descendência depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Números capítulo 26. O censo de todos os israelitas. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pôs nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo
quando o fogo consumiu 250 homens, e isto serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, as famílias dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, um total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Zuni, a família dos Zunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Selá, a família dos Selaitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas. De Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Sacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Sacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Seredidas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Éferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. De Herã, filho de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400.
Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome de Azer foi Zera. É Azer porque está entre vogal, né? O S está entre vogal, tem som de Z. Azer. São estas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezereitas, de Silém, a família dos Silemitas. São essas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança segundo o censo. Aí, censo está entre vogal e consoante, então não tem som meio de C, né? Censo. A tribo mais numerosa dará herança maior à pequena, herança menor. Então, a tribo mais numerosa dará herança maior, a pequena, herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará herança. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á herança deles entre as tribos maiores e menores. O censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Ebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Anrã. A mulher de Anrã chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Anrã a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todos homens da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão. Na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números 4, capítulo 27. A lei acerca dos direitos de filhas herdeiras das filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade
falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus prediz a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zin, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas, diante dos seus olhos. São essas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zin. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Encerrando por hoje a nossa leitura, né, até o capítulo 27. Quero lembrar você que está aí, que já mandou, né, eu tenho a lista ali dos que me mandaram, a frase, né, que eu disse, que é para mandar. Nós estamos acompanhando a leitura, ou qualquer frase semelhante, para ganhar o livro. Eu tô mostrando ao contrário, porque vai de frente, não tá de cabeça para baixo, tá? De cabeça para baixo, então, ao contrário. Então, é um livro de Billy Graham, o último livro que ele escreveu, né? A caminhada, a caminho de casa, melhor dizendo, vida, fé e como terminar bem. Esse é um livro muito bom. Se você não for o ganhador, compre, ele não é caro e você pode ter um livro muito bom para caminhar com você aí no final, né, da vida, para você ajudar outras pessoas que já estão velhas e assim vai. Outra coisa, eu mostro aqui na Bíblia algumas coisas, né? Ela fica ao contrário, não é de cabeça para baixo, tá? É ao contrário. E hoje eu queria mostrar uma coisa, mas eu acho que eu não vou conseguir, devido ao tamanho que eu queria ensinar para vocês. Eu vou ver se eu consigo. Eu queria fazer uns vídeos explicativos, mas não vou no momento não. Mas aqui, ó, eu queria mostrar para vocês uma coisa que tem também para você aprender. Eu vou mostrar bem aqui embaixo. Aqui embaixo. Bem aqui embaixo, você lê o texto, tal, e tem uma letrinha bem aqui, ó. Nesse caso, é uma letrinha B, ó. Ela tá bem aqui. Vai ficar ruim de ver que meu celular não tá muito bom de vídeo, tá? Aí essa letrinha B, você vai encontrar a referência aqui, ó, embaixo, tá? Para você procurar aonde você vai... Por isso que a Bíblia explica ela mesma, né? Aonde você vai ver algo parecido, alguma coisa que tá dizendo a mesma coisa de repente, tá bom? Então é isso aí que eu queria passar, eu gosto de ensinar, né? Vamos aprender, eu aprendi, eu gosto de ensinar. Então não se esqueça, dia 20 eu vou fazer o sorteio, tá?
E o dia que nós tivermos 50 pessoas no canal, nós já estamos com 44, tá facinho. É só você divulgar e pedir alguém para estar entrando, se inscrevendo no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para nós chegarmos a 50 pessoas. Eu vou, dia 20, fazer o sorteio, então você tem até o dia 20 ainda para colocar um recadinho para mim nos comentários, ou então para você mandar no meu WhatsApp também, eu tô aceitando, tá bom? Então eu já tenho aí algumas pessoas que mandaram, já separei esses nomes e vou fazer o sorteio dia 20 já, tá bom? Então que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Vamos?